Pastor Salim e eu trabalhamos longos anos lá na Convenção Batista Nacional. O pastor Salim era nosso presidente, eu era o diretor executivo. Então a gente tem então uma vivência aí de anos e você vai ter uma grande oportunidade hoje de ouvir esse homem de Deus. Amém? Amém. Pastor. Graças a Deus, irmãos. Amém. Glória a Deus. O Márcio sempre foi grande amigo. Além de trabalhar como executivo, a gente desenvolveu uma grande amizade. E eu creio que isso fez com que surgisse um tipo de ministério. Então a gente consegue fazer coisas juntos que outros não conseguem. Eu tenho visto dessa forma. Eu fiz uma pergunta para ele agora para o Sigueiro, um pouco. Vai entender depois o porquê, né? A Lu vai voltar aqui? Vai voltar. Tá certo. É importante que ela esteja aqui. Aquela irmã que deu o recado do trabalho social. Michele. Tá lá, Michele. Tá. Michele, você costuma sentar aí? Você pode vir sentar aqui embaixo? Por favor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Vocês costumam pôr alguma música de fundo? Pode ser? É claro. Pode ser. Oh, Espírito Santo de Deus. Você vai ficar aqui também, né? Como é que é o seu nome? Thaís. Não sai daqui também. Glória a Deus. Oh, santo, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Bem, eu entendi que o Márcio me deu liberdade. Amém. Amém? Glória a Deus. Para você não, para o Espírito. O Espírito. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 32, versículos 11 e 12. Qual a versão? Tanto faz, para mim, eu tenho acostumado a igreja a usar no culto, é NVT, para atendimento das pessoas, principalmente as mais novas, convertidas, né? NVT. Vocês costumam usar aqui? NVT. Mas tem. A nova versão transformadora. Existem algumas pessoas que não gostam muito, né? Mas eu prefiro gostar daquilo que o povo entende. Né? Amém. Amém. Não para quê? Dá tanta erudição no culto e a gente morre espiritualmente. Né? Amém? Amém. Vamos colocar aqui, então? Vamos ver por aqui. Eu vou falar pouco, viu? Eu falo pouco. Deuteronômio 32, versículos 11 e 12. Deuteronômio 32, 11 e 12. 32, Deuteronômio 32, versículos 11 e 12. Tá bom. Dá para ver por aí, né? Como a águia desperta a sua ninhada, voeja sobre seus filhotes, e as asas e, tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou. Uma águia que desperta. Está certo, eu entendi. Agora é só aproximar. Vou ler, começar novamente. Uma águia que incentiva seus filhotes e paira sobre a ninhada. Ele estendeu as asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre suas pernas. Ele estendeu as asas. Versículo 12. O Senhor e mais ninguém os guiou, nenhum Deus estrangeiro os conduziu. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos por esta manhã. Obrigado, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Faça a sua vontade neste lugar, porque a casa é sua. Aleluia.
Glória a Deus. Serem Glória a transformados Deus. pelo poder Fala da aí tua com paz, primeiro, Senhor. mais. Toca, Senhor, toca. Em nome de Jesus. Oh, tens Amém. liberdade aqui, Espírito Santo. Irmãos, a águia, quando tem seus filhotes, vocês sabem disso, ela os alimenta levando comida até o ninho. Chega um momento que ela quer que eles aprendam a voar. Ela os leva a um voo e solta o filhote. Se o filhote não conseguir bater asas e voar, ela corre, ela voa mais rápido e impede que caia no chão. Esse texto é inserido aqui no livro de Deuteronômio, porque Deus está falando com Israel que assim Deus os tratou, como a águia trata os seus filhotes. E realmente Deus tratou Israel dessa forma, dando comida na boca e ensinando a voar. Isso significa que durante 40 anos Deus deu pão, deu carne e fez água surgir do nada. Deus cuidou dessa forma, mas chegou o momento que eles entram em Canaã. Canaã representava uma outra fase da vida, da existência deles como nação, onde teriam que trabalhar para poderem ter comida, teriam que cavar os poços para ter água e teriam que fazer suas guerras. Lá no deserto, Deus os poupou de muitas coisas hostis. Significa que chega um momento que, como povo, nós temos que crescer, nós temos que amadurecer, porque a responsabilidade é muito grande. A responsabilidade da igreja torna-se cada vez maior de acordo com o mundo que você vive. E realmente, de um ano para o outro, a nossa responsabilidade aumentou muito. Não dá mais para viver como meninos na fé, como crianças recém-nascidas, como Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 13 e 13 capítulos. É necessário crescer, assumir que nós temos que crescer, temos que amadurecer. Israel foi alimentado de maneira sobrenatural. Mas chegando, vão ter que trabalhar, plantar para poder comer, vão ter que cavar os poços para poder ter água para beber, e vão ter que ir às suas guerras. Isso aconteceu. É a fase da posse, e a posse só era possível pelo amadurecimento, por um enfrentamento com a realidade. A igreja precisa entender isso. Ela tem que amadurecer, tem que crescer na relação com Deus, porque ela tem um enfrentamento com a realidade que está cada vez mais difícil, e vocês sabem disso. Esse crescimento se faz necessário em 3 aspectos. Primeiro, o que é um obreiro numa igreja? O que é um líder? Há um equívoco muito grande em relação a isso, porque a interpretação que se dá da figura do líder, do obreiro, uma coisa ou outra, uma palavra ou outra, tanto faz. Muitas vezes está associado a uma postura, a uma pessoa com uma postura dentro de um cargo, uma responsabilidade. Tudo bem, até aí está tudo certo, mas há um equívoco em achar que eu sou o líder, eu sou o obreiro. Eu não sou nada disso. O que nós somos então? Na verdade, nós somos apenas facilitadores da obra do Espírito Santo. Aleluia! Só isso, mais nada. Nós não fazemos, nós facilitamos. E facilitar, entre outras coisas, é não impedir o Espírito de fazer aquilo que ele quer fazer com o povo que lhe pertence, na obra que pertence a ele mesmo. Simplesmente isso. Então, o que nós precisamos na igreja madura? Obreiros, líderes que tenham essa consciência. Eles são apenas facilitadores de uma outra pessoa, chamada Espírito Santo. Só isso. Para isso, não é necessário grandes homens, grandes mulheres, como o mundo qualifica e classifica na igreja de hoje. A igreja de hoje é uma igreja de celebridades, de grandes nomes, grandes pessoas, assim denominadas. Essa é a frase mais importante. Assim denominadas. E elas atraem multidões de pessoas. Mas por que estão sendo atraídas? Porque eles têm algo de bom? Não. Porque a carência é muito grande. O vazio é maior ainda. A fome e a sede de Deus estão insuportáveis. Então estão. Agora, do outro lado, o que essa pessoa está apresentando para essas pessoas? Tem que apresentar uma outra pessoa.
que é o Senhor, que é o nosso Deus. E isso é uma obra do próprio Espírito Santo. Eu usei essa ilustração numa igreja que eu preguei esse tema, mais ou menos assim, é que lá tinha todo um aparato, não vem ao caso do momento, seria mais ou menos assim. Imagine o seguinte, aqui está o obreiro, o líder, aqui está o povo, aqui está o Espírito Santo atrás. O que é um obreiro, um líder? Facilitador. É como se o Espírito Santo, isso é apenas uma ilustração, ele passasse por ele para chegar no povo. Só isso. Mas às vezes esse aqui impede. O Espírito para aqui, da frente. Não é mais Espírito, é eloquência, carisma próprio, recursos e todas as demais coisas que você pode enumerar aqui. E o mundo está cheio de pessoas. O Brasil tem uma igreja que, segundo se fala, tem hora que não se sabe exatamente, é a segunda maior do mundo, mas é de menor influência sobre a sociedade. Meu Deus. Olha o caos moral que está esse país, político. Uma igreja tão grande quanto essa, dizem que a igreja brasileira passou, numericamente falando, dos 30%. 30% é mais de 60 milhões de pessoas. Que influência ela está exercendo sobre essa sociedade? Muito pouco. Quase nada. Nada. Em outras épocas da história da igreja, ela era menor nessa proporção, mas tinha uma influência muito mais poderosa. Parte dessa culpa, parte disso, veja bem, estou citando propositalmente, parte é porque a figura desse líder, desse obreiro, não é uma figura facilitadora do Espírito de Deus. Não é. Segundo aspecto que eu quero ressaltar sobre a necessidade de amadurecimento. Eu coloquei numa ordem aqui, eu vou inverter totalmente. Eu quero que vocês abram a Bíblia na NVT novamente. Eu vou ter a Bíblia mais umas 2 vezes, essa e mais uma. Romanos 12, 5. NVT, por favor. Onde eu quero chegar. Não se preocupe em acreditar, em pensar que você vai ser exortado nessa manhã. Tá? Você vai apenas participar de uma reflexão, mas o final é glorioso. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. 12, 5, né? Assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo. E todos pertencemos uns aos outros. Amém? Até aí, obrigado. Isso, volta no 12,5, dá para manter aqui? Mantém aí, por favor. Olha a última frase, a última vírgula. Todos pertencemos uns aos outros. Que negócio é esse? O amadurecimento da igreja se faz necessário nesse aspecto. Ela não é mais corpo de Cristo. Ela se tornou um amontoado de pessoas num prédio que chamam de igreja. Essa descrição que eu fiz aqui não gera influência sobre a sociedade nenhuma. Ela se tornou um amontoado de gente num lugar, mas perdeu a noção. Na verdade, nem perdeu, porque não conseguiu absorver no primeiro passo da vida. Ela é corpo. Nós somos parte de um todo. Nós não somos pessoas que vieram aqui nessa manhã. Nós somos o corpo de Cristo que veio aqui nessa manhã. Aleluia. Nós estamos ligados, interligados. Isso é definitivo e eterno. Oh, glória a Deus. Não tem como voltar atrás. Acabou. E mais interessante, que nós precisávamos ter um sentimento de pertencimento. É o que diz a Bíblia. Nós nos pertencemos uns aos outros. Márcio, eu pertenço a você, você pertence a mim. Amém? Já que eu pertenço a você, eu tenho no carro uma sacola de boleto para você pagar as minhas contas. É mais ou menos. Esse sentimento de pertencimento não existe mais na igreja hoje.
Eu não posso falar de vocês, porque a sensação que eu tive aqui é que vocês estão muito melhores do que a minha igreja. A minha igreja é grande, tem um mundaréu de gente, mas infelizmente ela perdeu isso. Eu estou lutando contra isso. Estou pregando, estou ensinando, estou orando e estou até tirando pessoas de cargos que ocupavam, porque tinham se tornado aquele obreiro barreira. Obreiro barreira. Não facilita mais o Espírito de Deus. Quando o Espírito Santo encontra barreira, o outro lado se torna um povo entre a vida e a morte. Entre a vida e a morte. E aí, aquela essência do que nós éramos se perde. E não é mais corpo, é amontoado gente num prédio. E ainda chamam de igreja, mas não é. Perdemos a noção disso. Existe um princípio que eu costumo usar em algumas pregações, onde eu vou, falo o seguinte: para você, no aspecto da essência do que nós somos, avançar, você tem que proceder. O que é isso? Nós temos que voltar e examinar a igreja de Jerusalém e ver o que eles foram. Nós temos que ser o que eles foram para poder participar, fazer parte e subir junto no arrebatamento. Aleluia, glória a Deus. Senão não vai ter jeito. Nós temos que voltar e resgatar aquilo que a igreja ao longo da sua existência perdeu. Ela perdeu sim. Ela existe pela misericórdia, pela graça de Deus. E ainda bem que ela está aqui, senão esse mundo já não existiria. Então, ainda bem, porque ainda há esperança. O Senhor está conservando a igreja porque há esperança. Aleluia. Ele vai fazer mudanças Oh, nela. eu creio, Jesus. Ele vai soprar novamente o seu poder sobre ela. Aleluia. A igreja precisa de um novo avivamento. Oh, aviva a tua obra, Senhor. Ela tem carência, necessidade urgente. Não pode protelar isso. Mas nós sabemos que isso não é obra de homens. Não existe homens que avivam a igreja. É o próprio Deus que faz isso. O que nós temos que fazer é ser aquela pessoa que facilita o Espírito de Deus. Glória a Deus. E uma das coisas que impede a facilitação é quando o obreiro, o pastor, seja lá o que for, não prega a Bíblia na sua totalidade. Não prega. E principalmente a Bíblia. A Bíblia tem que ser pregada. A palavra, a Bíblia. Eu tenho colegas de ministério, tem pastores que a gente formou lá na Câmara, tem 11 pastores nas igrejas. Tem uns ali que eu não suporto, né? Discípulos nossos que de repente não sei aonde absorveram coisas. Não dá. Porque onde está a Bíblia na mensagem da palavra de Deus? Escreve um monte de coisa, mas a Bíblia não vale mais. O corpo é corpo e não tem seu corpo. Você sabia que não tem mais saída? Você não tem mais como sair do corpo. Se você é em definitivo e para sempre. Você vai chegar lá no céu e você vai, primeira noite no céu, dia seguinte você vai levantar, vai acordar e você vai na cozinha da sua casa, da sua mansão, pega uma xícara de café, vai abrir a janela, tomar café da janela, do lado de lá, na outra casa, está abrindo a janela, a Meire do seu lado. Oh, glória, olha isso. Eita, Deus lindo, Dá né? para escolher o vizinho. Então, tarde. Agora é tarde. Então, com quem você está aqui agora, você vai estar pelo resto da eternidade. Aleluia. Não tem mais para onde fugir. Glória a Deus. A sensação de corpo é extraordinária. Para encerrar o tema de corpo rapidamente, você conhece aquele crente que fala assim: eu vou na igreja por causa de Jesus. Não quero saber de ninguém, porque aquela pessoa é assim, aquela outra pessoa é assim, né? Eu vou por causa de Jesus. O que eu respondo? Está no lugar errado. Quando eu fui convidado a pregar aqui nessa manhã, eu me lembrei do principal, Jesus, mas eu também lembrei
do segundo mais importante, que são vocês que estarem aqui nessa manhã. Amém. Porque se for vir aqui por causa dele, eu, por exemplo, vocês estariam estar aqui? Não. Está vendo como é incoerente e mentiroso isso? Eu vim por causa do todo. O todo. Jesus como cabeça e vocês juntos comigo nessa manhã. Oh, glória a Deus, aleluia. Essa sensação de corpo tem que ser resgatada. E tem que pregar sobre isso, viu? Tem que bater de frente. Às vezes aqueles exercícios que parecem muito ingênuos, né? De, irmão, no culto, né? Fala para o teu irmão, fala para a tua irmã. Tem hora que isso aí, desculpa, as pessoas enchem o saco, né? Mas tem hora que vale a pena. Vale a pena. Fala para a sua esposa, eu te pertenço. Fala para alguém aí, eu te pertenço. Lá em cima, eu te pertenço. Aí no próximo culto você estará com os boletos. Meus boletos. E agora, a última parte da necessidade de um crescimento, um amadurecimento. Eu quero orar com vocês. Tem 3 momentos na Bíblia extraordinários. Entre todos os outros, é claro. Tem momento que o Senhor fala para os seus discípulos, já ressuscitados: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Amém. Eles foram e ficaram, lembra? E no dia de Pentecostes, que é uma festa, então cumpriu-se a profecia. O Espírito Santo desceu e encheu todos eles. Nunca mais foram os mesmos. O segundo momento é o próprio dia de Pentecostes, onde o sobrenatural e natural se uniram para sempre. Nunca mais seriam separados. E porque nunca mais foram separados, a igreja está em pé até hoje. E o terceiro momento, em Atos capítulo 4, depois de serem detidos para o interrogatório, os discípulos, ameaçados, proibidos de pregar o Evangelho, quando saem de lá, eles vão por onde podiam ir e fogem, e fogem, e fogem da ameaça. É isso que aconteceu? Não. Eles foram orar. E a oração deles é interessante, porque, em princípio, alguém pediria o seguinte: Deus, nos livre de uma dessas, de mais uma dessas aí, nos livre desse tipo de coisa, que nunca mais aconteça isso conosco, pelo amor de Deus, Deus. Não. Senhor, nos dá interesse, ousadia, porque, em outras palavras, nós queremos continuar a obra do Senhor até o fim. E diz o texto, a única vez que acontece isso, o Espírito Santo novamente os encheu e o local tremeu pelo poder de Glória a Deus. Deus, aleluia. E aí continuaram. Mas entre Pentecostes e esse segundo momento, Pedro prega 3.000 pessoas. Como consequência de tudo que aconteceu, mais 2.000 pessoas se convertem, 5.000 pessoas a partir daquele homem simplório, sem erudição, mas intensamente amando o nosso Deus, porque Ele não é barreira, Ele é o facilitador do próprio Deus aqui na terra. Irmãos, vocês já ouviram falar batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo? Tem uma teologia que não vale a pena discutir? Então, essa temática não é mais abordada nas igrejas. Não é. Quando eu me converti, a gente tinha um anseio por isso. Uma loucura. Todo mundo queria ter a experiência do enchimento do Espírito, queria falar em línguas, queria as coisas que a gente via nos outros que vieram antes de nós, que fizeram a igreja aqui até o dia de hoje. Vimos na Bíblia as coisas, ouvíamos de um pastor que nunca impediu que isso acontecesse. Que o que aconteceu no passado remoto, do tempo apostólico, que se repetiu ao longo de vários períodos da história, estava à disposição de nós a qualquer momento. Eu tenho um pastor no nosso ministério que nunca pregou sobre isso daqui. Nunca pregou. Aí você vai à igreja que ele cuida. Desculpa, mas dá dó.
conhecem ao Senhor nosso Deus. Eu estou corrigindo isso. Amém. Eu sou, de temática da velha guarda, Aleluia. e nunca saiu de moda. Ela é eterna. A velha guarda começou com os apóstolos e se repetiu. Eles estão sempre presentes. Nós precisamos resgatar essas coisas, essa temática, com urgência, porque nós somos meramente facilitadores do que o Senhor quer fazer com o seu povo, que lhe pertence. Foi comprado por Ele e não pelos pregadores, pelos pastores, pelos obreiros, por homens e mulheres. Foi comprado pelo próprio Deus. Ele é proprietário de todos nós. Ele tem o direito de tratar cada um de nós como Ele quer. E Ele quer fazer com que o Espírito de Deus permaneça atuante em cada um de nós. Glória a Deus. Para a gente orar, lembrando vocês de uma situação. Lembra que depois da crucificação do Senhor, de tudo o que aconteceu depois, já ressuscitado, os discípulos estavam numa casa, fechados. O Senhor aparece para eles. Como eles estavam? Sob o efeito do que tinha acontecido. O Senhor aparece para eles, entra na casa e faz o quê? Sopra o Espírito Santo sobre eles. A partir daquele momento tudo muda. Glória a Deus. E nunca mais parou de mudar. Aleluia, glória a Deus. O Senhor os tira de lá por um sopro. E eles vão para Jerusalém, até que se conclua a obra. Nós precisamos de um novo sopro do Espírito Santo da igreja, aleluia, Jesus. para tirar a igreja de dentro da casa e sair com ousadia aí fora. Aleluia. É lá fora, onde estão os maiores embates do diabo. É lá fora.